Boa noite a todos presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Evaldo Santana, que falará sobre o tema violência. Evaldo Santana é presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, professor acadêmico, é extremamente respeitado na sociedade espírita em geral, facilitador de grupos de estudo, um dos palestrantes mais experientes e exímio conhecedor do Espiritismo. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Evaldo Santana. Uma boa noite para todos. É sempre uma alegria muito grande a gente vir a essa casa que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito afeto, e principalmente pelo ensejo e pelo motivo pelo qual a gente se encontra na noite de hoje, para poder estarmos refletindo em torno do projeto Ame pela Vida, e que na realidade é uma proposta onde todas as casas espíritas de Divinópolis vão refletir sobre temas extremamente necessários e emergentes. E nós estamos aqui hoje, nessa segunda semana do mês de setembro, para podermos refletir um pouco sobre a questão da violência, a violência na visão espírita. E é muito interessante, antes mesmo da gente adentrar essa proposta de discussão, essa proposta de reflexão, desenvolver uma análise conosco mesmos, quando a gente, em determinado momento da nossa vida social, a gente começa a buscar uma ligação com Deus, que na realidade significa uma possibilidade da gente construir individualmente o nosso progresso, o nosso aprimoramento, independente da opção religiosa que a gente faz. Mas aquele momento em que nós, enquanto criaturas, a gente procura fazer uma ligação com o Pai, ligar a criatura com o Criador, esse momento ele manifesta algo de extrema importância na vida de cada um de nós. E em específico, no nosso caso, nós espíritas, há uma pergunta que a gente faz, consciente ou inconscientemente, quando a gente começa a compreender o Consolador prometido na nossa vida, e percebe que a espiritualidade nos oferece Jesus como guia e modelo para as nossas jornadas evolutivas. Há uma pergunta que muitos de nós fazemos, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que é a seguinte: o que nós esperamos de Jesus e o que Jesus espera de nós? É muito interessante para a gente procurar essa resposta inconsciente ou inconsciente. E na realidade, quando a gente começa a perceber melhor a forma como a vida lida sabiamente conosco, a própria resposta que a gente procura lá fora, ela vem internamente, já através das circunstâncias da própria vida. O que Jesus espera de nós? Imaginemos todos aqui, se Jesus se materializasse nesse momento, se Jesus aparecesse aqui de corpo e alma, e propôsse para nós o seguinte desafio, ele fizesse para nós a seguinte proposta: quem de nós estaríamos dispostos a receber no seio da sua família um espírito que viesse reencarnar junto a nós, um espírito que trazia consigo um passado extremamente comprometedor, proveniente de processos reencarnatórios complexos, um espírito que já tentou e já fez o suicídio pelo menos 2 vezes, que traria nesse processo reencarnatório junto à sua família uma situação também complicada a nível afetivo, a nível emocional, que reencarnaria com sequelas fisiológicas, com complexos, com dificuldades relacionais. E tem mais um agravante: esse espírito que talvez reencarnaria na sua família, ele viria também como médium ostensivo. Será que nós estaríamos dispostos a aceitar esse desafio que Jesus proporia para nós?
E tem mais, ele iria propor para nós talvez como uma tábua de salvação. Porque se nós conseguíssemos aproximar esse espírito com todo esse quadro aqui narrado, se a gente conseguisse reabilitar esse espírito e aproximá-lo de Deus, nós estaríamos através dessa prova, seja na maternidade, seja na paternidade, construir então a nossa proposta de céu ou talvez o nosso inferno, caso esse espírito viesse a falir. Será que a gente estaria disposto a aceitar tamanha proposta? Mas na verdade, tudo isso que foi narrado aqui é realidade. Porque esse fato ele aconteceu. Foi dessa forma que nasce no Brasil uma das maiores médiuns conhecidas no movimento espírita brasileiro e até internacional, a nossa querida Ivone Pereira do Amaral. Um espírito belíssimo que traz consigo as suas experiências, as suas dificuldades, mas que conseguiu o seu grande triunfo, trabalhando e psicografando obras que são verdadeiras pérolas. Dentre elas, a obra Memórias de um Suicida, onde ela relata as próprias páginas da sua história. E veio com a mediunidade e conseguiu desenvolver a sua missão com tamanha dedicação, com tamanha beleza. Então, quando a gente pergunta para nós mesmos, o que Jesus espera de cada um de nós? É mais ou menos isso, que Ele espera que a gente dê os nossos testemunhos de sensibilidade, que a gente dê os nossos testemunhos, propiciando através das vias da reencarnação, que a gente tenha o campo do acolhimento, aqueles espíritos que partem do porvir para serem acolhidos na nossa sociedade atual, e que necessitam, obviamente, de terem perspectivas mais otimistas de vida, mais esperanças, mais consolos. E isso vai depender de nós que viemos na frente, porque muitos outros estarão por vir. E é por isso e por essas razões que nós estamos desenvolvendo o projeto sobre a valorização da vida, sobre a valorização da reencarnação. Vamos refletir sobre tudo o que vai ser falado aqui nessas 4 semanas, ou 3 que ainda nos restam do mês de setembro, para que o que for trazido aqui possa alimentar as nossas esperanças, alimentar os nossos conceitos, as nossas relações que nós temos diante da vida, e que a proposta espírita ela possa realmente encontrar espaço no nosso coração para a gente poder valorizar bastante o processo reencarnatório, acima de tudo porque a gente possa ter a convicção de que nós estamos num momento precioso do nosso processo reencarnatório. Mas para isso nós temos que valorizar a oportunidade de estarmos reencarnados. Aonde nós estamos? No Brasil, na família que nos recebe e nesse momento valioso das nossas jornadas evolutivas. Então nós vamos falar hoje sobre a violência na visão espírita. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês então, participando desse projeto Ame pela Vida. É interessante a gente analisar no cenário social, que todos nós estamos envolvidos, como que a violência ela tem nos chocado profundamente. Como que determinados fatos da vida social têm nos impressionado. Às vezes nas nossas reflexões a gente fica pensando como que o ser humano consegue cometer tamanha atrocidade. A partir de tudo aquilo que nos visita, a partir daquilo que vem através das notícias e que requer então a nossa reflexão acerca da violência. Às vezes nós, até a partir dos nossos questionamentos, nós perguntamos se o mundo de hoje ele não está muito mais violento do que antigamente. Em determinado momento nós até pensamos, que aparentemente parece que nós estamos vivendo um momento de retrocesso, a nível de convivência social, a nível de relação, a nível de cenário tumultuado, tanto no Brasil como também no cenário mundial. Mas cabe a gente analisar determinadas questões, por exemplo, que na verdade o espírito, e assim como o progresso social, ele não retrocede na visão espírita. É uma breve consideração que a gente tem que estar sempre refletindo. Embora o cenário que a gente vive, parece que tudo está perdido, parece que está sem um leme, sem uma direção. Mas na realidade a espiritualidade amiga, ela sempre vai nos dizer, sempre vai nos ensinar que tanto o espírito como o progresso social, ele não retrocede, ele pode até mesmo ficar de forma estacionária. Então,
nós vamos começando a compreender o porquê do cenário de violência através daquilo que a espiritualidade vai nos ensinar. Mostram-nos para nós que há uma incidência muito grande nesse momento que a gente está passando, nesse momento da transição do nosso planeta, uma incidência muito grande da reencarnação de espíritos que ainda eles são dominados em grande parte pelos instintos. E que muitos deles, parte desses grupos sociais que estão reencarnando, eles têm apenas uma noção razoável do que é bem, do que é o mal. E trazem consigo uma dificuldade mesmo, né, na questão da evolução do senso moral. Por outro lado, o que se percebe também? A gente denota muito claro que os próprios meios de comunicação, eles têm uma facilidade muito grande de transmitir uma gama de notícias extremamente ofensivas, justamente em tempo real, no momento que elas estão acontecendo. O avanço da tecnologia possibilita que nós tenhamos acesso a muito mais meios de comunicações eficazes do que há 10, 20 anos atrás. Então a notícia ou a tragédia que os meios de comunicação gostam e têm prazer em veicular, eles chegam na nossa casa quase que no momento que eles estão acontecendo. Então a mídia, de certa forma, ela aproveita muito e tem um certo prazer em trazer notícias cada vez mais agressivas, notícias cada vez mais violentas e com todos os detalhes que, na verdade, causam um determinado impacto à nossa estrutura emocional, à nossa estrutura sensível. Então, como se esses fatos violentos fossem tudo o que está acontecendo a nível de mundo. Ou seja, parece que no mundo não está acontecendo nada também no sentido de progresso, no sentido de amor. Então, os meios de comunicação, a própria indústria cultural de massa, ela tem um prazer muito efetivo em trazer para nossos lares, para nós mesmos, as desgraças e as misérias humanas, as misérias sociais. Então a gente vai percebendo muito bem que uma parte desses espíritos reencarnantes ligados à Terra, eles apresentam a seguinte perspectiva. Trata-se de espíritos ainda bastante primitivos, com uma certa maturidade espiritual ainda infantil, e que praticam atos, né, onde na realidade quando eles se encarnam, nem sempre eles conseguem vencer os seus impulsos mais primitivos. Ou seja, deixam que extravasem na vida social as suas impulsividades, as suas agressividades, mas isso é uma parte dos grupos sociais que estão reencarnando no planeta Terra. E que na realidade incidem em fatos cuja a naturalidade refletem atitudes de extrema violência. Então, é uma das explicações que a espiritualidade traz para nós. Agora, é interessante a gente analisar a informação que Richard Simonetti traz para a gente também, numa obra chamada A Constituição Divina. Esse grande escritor espírita, ele mostra para a gente informações que vale a pena também a gente refletir. Ele mostra que nem tanto a crueldade apresentada por esses grupos de espíritos, que ainda têm dificuldades na área do senso moral, é sinônimo de loucura. Conforme às vezes a gente mesmo pensa, não, tem que ser louco para fazer isso. Tal crueldade é espírito que tem dificuldades aí na área psíquica, mas nem sempre. Então a gente vai ver o Simonetti falar que são grupos de espíritos que apenas revelam uma condição evolutiva, que ainda necessita de ter contato com a necessidade do aprimoramento moral, para que eles possam então investir mais no seu processo evolutivo. Então são indivíduos onde o senso moral ele ainda não está bem preparado, não está bem estabelecido. Prevalece as iniciativas de brutalidade, de impulsividade, de agressividade, e que sempre estão dispostos a resolver então qualquer tipo de pendência ou qualquer pressão da vida social através de atos onde manifestam a violência. Então já começa a gente a estratificar melhor as nossas análises, a termos uma visão mais ampliada do fenômeno que nós vivemos, que é da violência social, né? E na realidade, quando a gente começa a estudar um pouco sobre o campo da violência, no sentido do conhecimento social que ele nos traz, nós vamos observar muito bem que existem várias formas de violência, várias naturezas de violência, que têm muitas repercussões na vida social. Então nós vamos falar um pouco das mais conhecidas, ou seja, das formas de violência mais frequentes. Uma delas é a violência física, muito conhecida por nós, e talvez ainda faz parte do nosso cenário também, quando a gente deixa extravasar a nossa impulsividade, extravasar um pouco da nossa agressividade,
às vezes nós podemos deparar com cenas de violência física, que seriam realmente aquelas que podem causar dano à integridade física de uma pessoa, às vezes dentro do próprio lar, e infelizmente a violência física é algo muito presente. Uma outra forma de violência é a violência moral, que são conjuntos de ações onde, na verdade, nós podemos talvez caluniar alguém, nós podemos lesar alguém moralmente, ou defamar alguém, injuriar a honra, ou mesmo quando nós colocamos em risco a reputação de determinadas pessoas. Há também, nessa variedade das naturezas de violências sociais, a natureza que nós chamamos de natureza de violência psicológica. E ela se manifesta quando, então, nós temos aquela destinação em controlar as ações do outro, e manipular o outro, de forma que essa pessoa, ela se anule e ela venha atender os nossos próprios interesses. Então essa é uma forma de violência muito manifesta também no cenário atual. Uma outra forma de violência é a violência sexual, também muito presente no cenário atual. A violência sexual, ela se manifesta quando, de uma forma forçada, aquele que é o ofensor tenta manter algum contato sexual, físico, ou mesmo através da verbalização, ou participar de outro tipo de relações sexuais com o uso da força, com o uso da intimidação, com a coerção, ou mesmo a chantagem emocional, para que possa haver a satisfação sexual. Muito presente também no cenário atual, a gente pode colocar a violência familiar, que infelizmente é aquela que repercute os efeitos geradores e depois ela vai se tornar a violência urbana. Mas a violência familiar é aquela que acontece dentro de própria casa, onde cônjuges podem ser os coparticipantes dessa forma de violência. Ela é estabelecida também no nicho doméstico. Os filhos também às vezes têm influências quando eles percebem essa forma de violência. Então geralmente é praticada por um membro da família. E esse membro da família, ele está ali pressionando então a vítima que faz parte desse reduto familiar. E uma outra forma de violência também presente no cenário da sociedade atual é a violência ideológica, muito presente, muito manifesta no cenário atual, que na realidade ela está voltada para todo aquele tipo de ação ou ações que venham atentar contra a crença de determinada pessoa. A violência ideológica, ela também está voltada quando nós agredimos determinados conceitos, determinadas escolhas, opções que o próximo faz. Então é uma forma de violência também, onde nós vamos ali, através dessa forma de coerção ou de pressão, atingir objetivos de dominação ou tentativas também de alienar determinadas pessoas que estão no nosso grupo social. É uma violência ideológica, muito presente no cenário atual. Dentro disso, a gente vai também conhecer o que as pesquisas sociais elas falam sobre o cenário atual. Quais seriam as causas da violência no nosso cenário? Nós já falamos desses tipos de violência, como que elas repercutem e como que elas são estudadas e pesquisadas no cenário atual. A pesquisa social que nós temos hoje, elas trazem aí inúmeras causas, inúmeros fatores, nomeados através das pesquisas. Uma delas, o modelo de educação que nós temos na atualidade, acredita-se que é um modelo de educação equivocado. Isso porque toda ela é originada do materialismo. E o materialismo, na verdade, ele promove automaticamente o declínio da própria educação. Nós temos um modelo educacional, tanto na instituição escolar como na família, tanto na educação formal como na educação informal, baseado muito mais na instrução, na quantidade de conhecimento do que nos valores, ou seja, numa ética que traga uma base de sustentação mais sólida para a nossa sociedade. Então há pesquisas que acreditam que uma das causas da violência seja o modelo de educação equivocada que a gente vive na sociedade atual. A pesquisa social também nomeia, através dos seus estudos, que pode ser uma das causas da violência o afastamento que o homem tem de Deus. E, consequentemente, na realidade, revela uma falta de ética dos segmentos religiosos que nós temos na atualidade. Infelizmente, a religião, que é uma instituição social criada para trazer um certo equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico ao ser humano, ela vive um momento de uma crise ética, porque tem virado também uma das grandes alternativas de mercado financeiro. A gente percebe isso na atualidade. Uma outra também, uma outra causa que pode ser atribuído
a violência social está no processo das injustiças, das desigualdades sociais. Então isso torna grupos sociais mais agressivos, isso pode gerar em determinados grupos que eles manifestem mais grau de agressividade, de violência, porque percebem que não fazem parte de uma comunidade ou de um grupo social mais favorecido, tanto economicamente como socialmente. Então as pesquisas acreditam que isso possa ser um dos fatores. Um outro ponto também relevante que merece uma atenção é a desagregação e também a desvalorização da instituição familiar. Esses novos formatos de família que a gente está vivendo, em grande parte, podem estar perdendo a sua função de reeducar com especificidade, com propriedade mesmo. Então, acredita-se que a desagregação familiar também possa ser um fator gerador da violência na vida social. Ao mesmo tempo, as pesquisas sociais enumeram que a própria exacerbação do egoísmo humano também é uma das causas fortes do cenário violento que nós temos na atualidade. Porque, na realidade, quando a gente percebe que o egoísmo ele ganha espaço na vida social, ele vai trazer, consequentemente, o individualismo na sociedade humana. O ser humano hoje ele está introjetado, ou seja, o espírito também ele está reencarnado num sistema que defende a individualidade, o individualismo, ou seja, você preocupar consigo mesmo e não ter aquele princípio de coletividade humana. A solidariedade, a humanização, são valores, são princípios que na maioria dos modelos sociais apresentados, eles não cabem na educação da sociedade atual. E acreditam os pesquisadores sociais que isso possa gerar, então, grande parte do cenário da violência social existente na atualidade. Um outro ponto também que vale a pena a gente refletir é a falência e a decadência dos modelos das instituições sociais que nós temos na atualidade. Basta observar bem, né, a necessidade que a gente tem de repensar o modelo familiar, a dedicação junto aos nossos filhos, a questão tempo, espaço, como que nós estamos vivendo isso, como que nós estamos investindo na questão de um planejamento familiar mais bem pensado, mais bem elaborado. Então, as nossas instituições, acredita-se na visão de muitos pensadores sociais, que ele traz uma necessidade de uma reflexão, de uma retomada, para que sejam analisados, porque esse modelo, na realidade, ele já entrou em decadência desde o final do século XIX. E o que o Espiritismo mostra para nós? Qual que é a visão que os nossos amigos espirituais trazem para a nossa reflexão? Eu diria que com toda a propriedade, uma visão mais bem pensada, uma visão mais completa, e que a nossa sociedade humana, independente de idealismo religioso, vale a pena a gente refletir sobre isso. Porque o que nós espíritas refletimos pode servir para uma reflexão também para os evangélicos. O que a espiritualidade também nos traz pode servir de um subsídio reflexivo também para o católico. Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela traz consigo a universalidade, a síntese de todo conhecimento útil produzido até então, nesse momento da história da humanidade. E o que os espíritos trazem para nós como causa da violência na Terra? Observemos bem. Eles nos ensinam que o homem na Terra, tomado pelo orgulho e pelo egoísmo, ainda ignora, de certa forma, a conduta ética, a conduta deixada por Jesus em seu evangelho divino. Eu acredito que muitas sociedades humanas ainda não entendem Jesus como caminho, verdade e vida. Mas eu trago essa reflexão para nós também, enquanto espíritas que somos. Será que nós temos dúvida ainda que Jesus ele traz para nós uma proposta diretiva como caminho, verdade e vida? Uma proposta capaz de nos orientar em qualquer momento da história da humanidade? Estejamos reencarnando agora, num futuro próximo, e já nos serviu no passado. Aliás, uma proposta extremamente atualizada, uma proposta atemporal, capaz de desenvolver na nossa estrutura íntima a fé raciocinada, capaz de trazer uma segurança e, sobretudo, a sobrevivência da esperança interna, independente do momento da história da humanidade que a gente atravessa, seja tanto na decadência como na fartura. Então, é interessante esse enfoque que a espiritualidade nos traz. E, consequentemente, se faltou a gente dar aquele devido acolhimento, aquela devida atenção a essa proposta trazida por Jesus um dia, nós vamos observar, então,
que grande parte dos segmentos sociais esqueceram ou não têm acesso da nossa essência. Ou seja, não vivem na condição de que nós somos espíritos imortais. Então essa reflexão que a gente faz em torno dos princípios fundamentais da doutrina espírita, eles são extremamente elementares na nossa vivência. Eles são fundamentais e eles modificam a nossa condição de passagem na Terra. Quando a gente se identifica, por exemplo, que nós somos filhos de Deus, que independente de qualquer tipo de momento social ou de injustiça que a gente viva, em momentos transitórios da nossa existência, que nós somos seres que somos amados de uma forma que nós não temos condições de compreender. Somos filhos de Deus e que viemos na Terra para uma única finalidade, de trabalhar a partir das conjecturas, das circunstâncias que a gente vive aí, através desse processo da transitoriedade. Todos nós, de uma forma direta ou indireta, nós estamos buscando alçar um degrau melhor em busca da perfeição. Alçar um degrau melhor que nos move em direção à evolução e à felicidade que todos nós sonhamos. E às vezes nós não damos atenção para essas questões que fazem parte do conjunto de conhecimentos acerca da nossa proposta espiritual, e nós passamos na Terra e construímos uma qualidade de vida nem tão satisfatória socialmente para esse conjunto de seres reencarnantes que compõem o orbe terrestre. E consequentemente, se nós agimos assim, provavelmente nos planos espirituais também, há necessidade daqueles que caminham no plano invisível de terem contato com a sua essência, com a sua identidade, com as suas necessidades evolutivas. Às vezes nós caminhamos na Terra, mas nós não temos a consciência ou a vivência de que nós somos seres que trazemos conosco existências pretéritas. E isso traz na nossa estrutura psíquica, na nossa estrutura interna, os resultados de todos os nossos atos praticados, de todos os nossos pensamentos, dos sentimentos que nós trabalhamos internamente. E por falta disso, então, nós passamos a não cumprirmos as nossas missões no planeta Terra, porque nós temos que compreender que nós viemos também em busca de reajustes, em busca de resgates dos nossos equívocos cometidos em existências pretéritas, em reencarnações passadas, e que nós viemos novamente, através dos processos reencarnatórios, trabalhar aquilo que nós chamamos do nosso aprimoramento, do nosso desenvolvimento espiritual. Então é muito importante nós compreendermos, sobretudo no campo do coração, que nós estamos nesse momento vivendo um outro ciclo evolutivo, um ciclo reencarnatório, e que nós estamos mais uma vez confirmando esse nosso estágio na condição de espíritos que viemos em busca de trabalho, espíritos que viemos em busca da necessidade da vivência do amor e de, consequentemente, construir uma sociedade alicerçada na lei de amor, na paz, acima de tudo. E a sabedoria que os Espíritos nos trazem, então, lá no Livro dos Espíritos, vem trazer para nós uma proposta de necessidade de um aprimoramento comportamental fantástica. Quando a gente vai deleitar nos conhecimentos, principalmente do Livro dos Espíritos, né, que é um grande tratado moral, um tratado filosófico, um tratado ético, que tem uma pureza muito grande, porque a gente entende muito bem que as obras básicas que a doutrina espírita nos traz, elas são tudo aquilo que nós temos como essência do cristianismo, sem nenhuma deturpação das visões humanas, que objetivam interesses escusos, que não a proposta do cristianismo. Por isso que Jesus envia até nós o Consolador prometido. E com relação à violência, nós vamos ver então a orientação que o Espírito da Verdade nos traz, quando ele vai falar para nós de determinadas virtudes, que vale a pena a gente trabalhar no nosso comportamento moral, que vale a pena a gente entrar nesse processo de transformação íntima, baseado no conjunto de virtudes que a Pleiade do Espírito de Verdade traz para nós como propostas orientativas para a gente caminhar na Terra. É interessante que lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos vai falar sobre a lei de destruição. E vai falar de uma grande síntese da violência social que ainda existe, que são os fenômenos das guerras. Infelizmente, ainda presentes no cenário social em pleno século XXI. E Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade na questão 742, o que é que impele o homem à guerra? E o Espírito de Verdade sabiamente vai falar para nós, vai falar para Kardec, e consequentemente Kardec traz para a humanidade,
que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E, consequentemente, o transbordamento das paixões. Então, a grande parte da parcela de seres reencarnantes ainda se perdem no campo dos vícios, ainda se perdem no campo das paixões. E logo o Espírito de Verdade vai nos mostrar também que no estado de barbárie, os povos só agiam de uma forma. Apenas uma lei prevalecia na antiguidade, a lei da força. Por isso é que tais povos, é que construíram a guerra como um estado normal, um estado natural. Nesse sentido, o Espírito de Verdade também nos ensina que à medida que o povo progride, na medida que o homem progride, menos frequente deveria se tornar a guerra, porque ele evita as causas, fazendo com humanidade quando se sente necessário. Então será um momento de um progresso moral muito efetivo quando os nossos governantes começarem a resolver as questões legítimas, colocando-se em evidência, colocando-se presente a questão da humanidade. E, consequentemente, a espiritualidade nos ensina que as guerras, elas irão se dizimar com o tempo e com a evolução atingida. É o que fala para nós na questão 743, da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? A espiritualidade nos responde afirmativo, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. A lei de Deus tão esquecida por nós, É por isso que nós nos distanciamos da vivência dos evangelhos de Jesus. Nessa época, acrescenta a espiritualidade, todos os povos serão então irmãos. Porque na realidade nós somos membros de uma mesma família universal. E logo após, então, a espiritualidade amiga vai falar também da vingança. Algo muito presente no nosso dia a dia. Basta observar os nossos mínimos atos. Quando alguém nos ofende, a gente logo pensa em revidar. Essa é uma forma de manifestação da vingança. E no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um depoimento do espírito Júlio Oliver, em Paris, no ano de 1862, quando ele então vai desflorar um pouco sobre a questão da vingança. E ele coloca o seguinte: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, mas que ainda está em nós. A necessidade da gente se vingar de alguém que nos ofende ainda está presente na nossa estrutura íntima. Basta a gente nos observar no nosso dia a dia, quando a gente ainda é tomado pelo ressentimento, quando a gente ainda é tomado pela mágoa, pelo rancor, é sinais de que a vingança ainda é manifesta na nossa estrutura íntima. E continua o espírito Júlio Oliver quando ele fala que ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. E a vingança, por sua vez, é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Então ainda a vingança está presente no dia a dia. E consequentemente, nesse mesmo item também, do Evangelho segundo o Espiritismo, proveniente desse mesmo espírito, ele vai falar do ódio. Porque quando ele fala da vingança, a gente percebe que a vingança que a gente pratica ainda, ela está movida pelo ódio que ainda existe dentro de nós. Nós ainda temos esses comportamentos agressivos na vida social. E o que move eles, o que faz com que eles se manifestem através das ações, é o ódio, é a necessidade da vingança que nós temos ainda. Porque não compreendemos o que é justiça. Não compreendemos o que é o amor. Não compreendemos que nós estamos todos imersos nas leis divinas, na lei de causa e efeito. E, consequentemente, o ódio, ele caminha junto com a vingança. E é atrelado à questão da falsidade no dia a dia, à questão das nossas atitudes ainda de vilãs. Então, são companheiras que estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso panorama social. E que, consequentemente, tem muito a ver com a manifestação da violência no cenário. Aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Olha a sabedoria do Espírito da Verdade. Às vezes, muitas tentativas estratégicas que nós temos de revidar algo que nós vivemos na nossa vida familiar, ou que nós vivemos na nossa vida profissional, a gente faz isso, não fazemos isso às claras, a gente faz ocultamente. A gente faz ou trabalha a perseguição
de uma forma muito subliminar, né? Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo. Basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Observa como que o Espírito de Verdade trouxe isso em 1862. Como se esses comportamentos não estivessem muito presentes, né, na nossa vivência atual. Até parece que trouxe hoje, em pleno setembro de 2017, né? Porque a vingança, o ressentimento, a mágoa, ela ainda faz parte da nossa estrutura íntima. É importante a gente pensar em desenvolver um trabalho no sentido de aprimorar essas mazelas. E na mesma forma, na mesma tonalidade que o Espírito de Verdade, ele nos ensina, ele nos orienta. Porque nos mostra a necessidade, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon em Bordeaux, em 1861, ele traz para nós o lenitivo contra o ressentimento, contra a mágoa, contra o ódio, contra o rancor. Quando então ele vem lembrar para nós a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Mas tratai sobretudo de amar aos que vos provocam a indiferença, amar aqueles que nos causam ódio, aqueles que nos causam desprezo. E é interessante a gente pensar na justiça das reencarnações, na causa ou nas causas atuais e anteriores das nossas aflições, porque aquele que nos ofende, talvez nós não sabemos as ligações que eles têm com as nossas próprias experiências vivenciais. Talvez aquele que se encontra diante do nosso lar, nós não temos a nossa clareza ou a nossa lembrança por que nos agride, mas se nós voltarmos e tentarmos encontrar o motivo nas nossas existências passadas, nós vamos compreender melhor porque determinada pessoa da vida social não nos aceita. E é interessante, nessas recomendações do Espírito de Verdade, nos mostra, claro, o Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. Portanto, o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é precioso, é penoso, mas isso é precisamente o que vos torna superiores a eles. Está vendo? É interessante que a gente mostra a nossa verdadeira superioridade, é quando a gente sabe perdoar. A gente mostra a nossa verdadeira superioridade moral, é quando a gente não revida, é quando a gente entende, talvez o momento evolutivo que o outro se encontra, ou talvez a dificuldade de compreender essas nuances que envolvem o nosso processo reencarnatório, mas nós já estamos tendo acesso ao conhecimento. Então a nossa responsabilidade diante da vida, diante daqueles que nos ofendem e que nos agridem, ela necessita ser maior, mais ampla é a nossa percepção acerca do processo existencial. E é nesse sentido que a gente vai observar Jesus se apresentar para nós enquanto proposta de orientação. Foi ele que nos disse no Evangelho de João, lá no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na verdade ele sempre será o caminho, a verdade e a vida. Porque a proposta que ele traz para nós é uma proposta atemporal, conforme já foi falado aqui anteriormente, né? E ele traz para nós ao mesmo tempo, esse que é o modelo e guia da humanidade, e que na verdade é o governador espiritual do planeta, que já esteve reencarnado no nosso meio, ou seja, já esteve encarnado, porque foi apenas uma vida no nosso planeta, as outras experiências foram em outros planos celestiais, mas ele vem na condição de um espírito crístico, conforme nos retrata Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e revela então a perspectiva daquele que realmente habitará o reino dos céus, ou seja, quem serão aqueles que herdarão a terra um dia? Quem serão aqueles que estarão vivendo uma existência com a dignidade, com a felicidade capaz de ser promovida nesse planeta de expiações e provas? Jesus apresenta para nós, através das bem-aventuranças, em Mateus no capítulo 5, bem-aventurados os brandos, ou seja, os calmos, porque eles possuirão a terra. É muito diferente da calma e da brandura que a gente convive no cenário atual, né? E Jesus, na sua sabedoria infinita, ele coloca também, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele mostra o caminho a gente a trilhar, ele mostra o comportamento da brandura, da paz, da mansuetude. E o que seria essa brandura e essa mansidão
ou mansuetude no cenário social. Através dos pequenos atos nós vamos elaborando essa construção interna. Através dos nossos procedimentos simples, nós vamos conquistando o reino dos céus dentro dos nossos corações, porque não é algo fora, é algo interno. E aí as pequenas ações vão começando a nos conscientizar e sinalizar a iluminação interior para as nossas mentes. Por exemplo, ter uma postura de profundo respeito ao momento evolutivo do outro. Compreender o momento que o outro está passando. O perdão também está atrelado a essa atitude. Ter controle sobre os seus próprios pensamentos e impulsos é muito importante. Cada vez mais que eu estudo a questão da autoridade moral, que nós devemos conquistar, na condição de espíritos ainda impuros, que temos a impulsividade, que temos a agressividade, na minha visão, autoridade moral é quando nós temos a clareza de que somos espíritos, que temos dificuldades, que temos fragilidades, mas nós conseguimos dominar as nossas mais paixões. Quando nós ainda conseguimos governar os nossos instintos impulsivos e ser autoridade sobre ele. Consegue perdoar sem grandes dificuldades. Então eu diria que isso é caminhar para a brandura. Consegue se defender sem pensar em vingança. Porque às vezes nós somos agredidos, sim. É notório que agressões, a gente tem agressões verbais, agressões morais, mas nós devemos aprender a nos defender sem querermos vingar do outro. Não responder o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. É esse o perfil de pessoas brandas, de pessoas mansas, de pessoas pacíficas que Jesus apresentou e que herdarão então a terra um dia. E é interessante que a gente vai ver Jesus acrescentar a todo esse perfil desse homem de bem, que um dia vai caminhar na terra, porque a terra está submetida ao processo da evolução. E a evolução e o progresso são leis que mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar de nos alinhar interiormente para sermos dignos de conviver no mundo de regeneração. Felizes os brandos, felizes os pacíficos, porque sabem dominar-se. Olha o que é responsabilidade interior, o que é governança das nossas más tendências. E o domínio de si próprios lhes valerá o domínio do mundo. Ou seja, na medida que nós aprendemos a dominar as nossas más tendências, nós dominamos também o mundo, no bom sentido. É aquilo que nós chamamos, na verdade, de transformação íntima. No Espiritismo, a transformação íntima, ela é muito bem perfilada nos seus conceitos e nas necessidades que nós temos de refletir para que nós possamos fazer esse processo com propriedade, para mantermos equilibrados, realinhados com o plano divino sobre o nosso destino, e para que nós possamos cumprir as missões e os objetivos que nós viemos desenvolver nessa vida. É muito importante que a gente invista no nosso processo de autoeducação, ou seja, de educarmos a nós mesmos através dos valores que Jesus vem resgatar na humanidade, os valores apregoados pelo Evangelho, apresentados a toda a humanidade terrena. E transformação íntima na vida social é saber utilizar bem o seu livre-arbítrio, é saber fazer também discernir as suas próprias escolhas. Todo dia na nossa existência a gente é convidado a fazer escolhas, a fazer opções de vida, e essas opções que a gente faz, elas incidem no nosso grau de felicidade ou de infelicidade relativa. Então é muito importante a gente ter esse discernimento para agir, esse discernimento para escolher. Um outro ponto interessante também da transformação íntima está na coragem que nós devemos ter para a construção de um ser novo. Reformular as nossas atitudes, pensar nos nossos comportamentos, se aceitar para começar a fazer as nossas transformações. Um outro ponto interessante que na verdade incide diretamente nesse trabalho que nós devemos fazer para poder minimizar a violência social pela qual todos nós estamos também envolvidos nesse cenário, é termos sintonia, é termos vigilância sempre com o alto. Sempre que nós buscarmos essa conexão com o Criador, consequentemente nós vamos trazer a temperança no nosso comportamento, educação e aprimoramento através das bases evangélicas também, que seria uma educação diferente das instruções, aquela que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, um processo educativo baseado em valores, em virtudes
que qualquer um de nós podemos desenvolver na nossa estrutura interior. E nós vamos ver também Emmanuel falar tantas vezes no livro Caminho, Verdade e Vida sobre a necessidade do uso da serenidade de todos aqueles que caminham na terra. Sejamos serenos. E ao mesmo tempo André Luiz também vai falar em todas as suas obras, os mensageiros, nos domínios da mediunidade, a necessidade da temperança. A temperança é saber fazer as nossas escolhas de forma que essas escolhas, elas nos tornem criaturas mais felizes. Então, a autoiluminação através do Evangelho, que na realidade é a proposta da transformação íntima trazida através do Consolador prometido, é o Evangelho para ser integralmente entendido e, acima de tudo, vivenciado. E que na realidade, quando a gente começa a viver esse processo de autoevangelização, nós vamos começando a fazer o nosso desligamento de determinados condicionamentos que nós adquirimos em experiências encarnatórias. Nós sabemos que é difícil, mas essa construção, ela precisa de ser alicerçada no momento presente. E consequentemente, quando a gente se aceita, quando a gente começa a envidar esforços no sentido de nos iluminarmos interiormente, nós estamos começando a compreender a proposta e a importância da doutrina espírita na Terra. Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1863, na página 298, ele mostra por que o Consolador prometido, ele volta através do compromisso que Jesus fez de enviá-lo a todos nós que fazemos parte da humanidade. Estejamos nós na condição de encarnado ou estejamos na condição também do plano extrafísico. A doutrina espírita vem até nós como o cristianismo, para mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior, pelas consequências que resultam de cada um de seus atos, de cada um de seus comportamentos. A Revista Espírita de 1866, de maio, na página 158, mostra isso. E quando a gente percebe essa necessidade da renovação interior, nós então estamos trabalhando internamente algo que incide na transformação da humanidade. Ou seja, o nosso melhoramento individual repercute transformações a nível de sociedade. Na medida em que nós mudamos individualmente, a sociedade também muda. E na medida que a sociedade também muda, a humanidade também passa pelo processo de aprimoramento, que na verdade é inevitável. O melhoramento individual, o melhoramento progressivo é o objetivo essencial do Espiritismo, pois assim tornará patente a destruição das ideias materialistas. Então é muito importante a gente entender, nesse momento que a gente está vivendo, a necessidade que nós temos de nos reformularmos interiormente para que a gente possa contribuir de fato, para que a violência social ela não faça parte mais dos cenários da atualidade. Que Jesus possa nos abençoar sempre e que nós tenhamos sempre a sensibilidade e a intuição para ouvirmos as vozes dos nossos amigos espirituais do plano invisível, sempre nos orientando através do pensamento, para que as nossas ações sejam cada vez mais felizes e nós alcancemos de fato o progresso que todos nós viemos, através da bênção da reencarnação, conquistar na presente vida na Terra. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Muita paz.